Imagine ficar à beira do segredo mais importante da vida, onde o silêncio entre a vida e a morte sussurra segredos do desconhecido. Já alguma vez pensou no que está para além deste delicado invólucro? Obrigue-nos a mergulhar neste velho segredo, desvendando a significativa tecelagem de presença que tem encantado o interesse humano ao longo dos tempos. Enquanto continuávamos a procurar compreensão, recorremos a Dolores Gunn, uma especialista em retrocesso de presenças passadas e hipnoterapia, conhecida pelos seus exames de vanguarda sobre a vida após o falecimento e acontecimentos extraordinários. Revelações surpreendentes sobre a viagem do espírito, o renascimento e as numerosas redes que ligam a nossa presença infinita foram reveladas como resultado da sua viagem significativa através de um grande número de recaídas cativantes. As responsabilidades de Dolores Weapon, neste campo obscuro, não são apenas perspicazes ou teóricas. São guias de luz que edificam o caminho para os indivíduos que esperam ter um controlo sobre as peças mais significativas do conhecimento do nosso mundo. Através da sua extensa investigação, a autora desenvolveu uma história que desafia as nossas visões convencionais da vida e da morte e nos encoraja a olhar para além do manto atual. No entanto, ao iniciarmos esta viagem de revelação, uma única questão central reverbera por toda a existência. O que é que acontece genuinamente na eternidade? A morte é essencialmente uma descontinuidade da presença genuína, ou é uma secção em mais um componente do ser? O nosso discernimento continua e, sendo este válido, em que estrutura obriga-nos aqui? Região 1. Como lidar com a morte? No nosso fragmento subjacente, mergulhamos na perspectiva dinâmica de Dolores Cannon sobre a parte mais inegável, mas mal interpretada, da existência humana: a morte. Através do seu trabalho expansivo, Weapon reconsidera a morte não como um fim, mas sim como um avanço imperativo, uma secção de uma viagem que ultrapassa as nossas limitações genuínas. Os sonhos de Dolores Gunn, que provêm de reuniões de recaída incessantemente cativantes, retratam a passagem do tempo de uma forma que está completamente em desacordo com a imagem negativa que este frequentemente projeta nas nossas mentes coletivas. Ela convida-nos a ver a passagem do tempo na perspectiva de uma mudança pacífica, semelhante à forma como uma lagarta se transforma numa borboleta. No seu entender, a passagem é um ciclo característico, uma fase extraordinária em que a alma se liberta da sua capa genuína, uma camada que já não preenche a sua necessidade nas imensas regiões do universo. A obra de Gunn levanta a possibilidade de, fundamentalmente, sermos espíritos intemporais numa viagem lendária, e não apenas substâncias reais ligadas ao mundo material. Por conseguinte, o nosso fim real é essencialmente uma antevisão do progresso, de onde a alma parte no tempo de acompanhamento da sua odisseia imortal. Esta perspectiva oferece uma confirmação de apoio de que a nossa compreensão, a nossa medula, acontece para além da descontinuidade dos nossos ciclos reais. Em todo o caso, por que é que a destruição provoca tanto medo e pavor no coração de muitos? Cannon afirma que estas sensações de medo partem de uma compreensão limitada da nossa existência, de uma visão limitada às partes reais da vida. As nossas dúvidas sobre a morte estão de vez em quando ligadas a decisões mal informadas e a uma falta de consciência do nosso movimento significativo. Estas sensações de medo são, para além disso, intensificadas por histórias cordiais e sociais que retratam a morte como uma realização ultrajante, em vez de um segmento para um novo começo. Através dos exemplos de Dolores Gunn, somos encorajados a reexaminar a forma como poderíamos decifrar a passagem.
Abraçando uma perspectiva maior da nossa poderosa saída, isto permite-nos ver a destruição não como um último objetivo tênue, mas antes como um avanço tranquilo para outra condição, apoiando o nosso aperfeiçoamento em hábitos ainda não totalmente compreendidos. Segunda parte: a viagem ao grande além. Nesta parte, saltamos para os rápidos minutos após a morte, tal como retratados pelas reuniões de Dolores Gunn sobre o abalo do passado. Uma secção revela os passos subjacentes da alma para uma presença nova e ignorada, para além do espaço real. O trabalho de Cannon revela que a representação da morte não é uma representação de medo ou miséria, mas sim uma experiência de enorme oportunidade e possibilidade. Imagine uma impressão de não abrasividade, como se todas as cargas, torturas e pontos de corte do corpo genuíno tivessem sido levantados, deixando a alma num estado de presença pura e livre. Esta recém-descoberta porta aberta propoifiria e a afirmação certificável mais vital da alma de que transcendeu o mundo real e partiu para um novo tempo significativo da sua interação interminável. Quando a alma dá este salto para a vida depois da morte, entra no que é conhecido como o plano astral. Este espaço não genuíno, que existe para além do nosso mundo material, é um lugar de várias vibrações e níveis de discernimento. O plano astral não é certamente um espaço homogêneo, mas sim um espaço de presença, onde os espíritos encontram o seu lugar, tendo em conta a sua repetição vibratória e a sua poderosa evolução. Dentro deste espaço complexo, a alma, um pequeno passo de cada vez, toma consciência do seu estímulo. É como acordar de um longo sonho, quando as coisas reais do mundo começam a esbater-se e o espírito começa a compreender o que significa realmente estar ali. As preocupações habituais, as associações e a identidade interna, que antes pareciam tão dominantes e retratantes, começam a perder o seu efeito. A partir de agora, liberta destas proteções regulares, a alma começa a compreender a sua essência genuína e a interconexão de toda a presença. Este abandono de preocupações normais não é competente como um desastre, mas como uma oportunidade, um transporte de obstáculos que permite à alma pesquisar e existir num estado de puro discernimento. Nos relatos de Gunn, este carregamento é uma parte significativa do tempo, descrito como um ciclo pacífico e iluminador, onde a alma é delicadamente coordenada pela sua própria percepção e pela presença de apoio do plano astral. Fragmento 3. O passado extraordinário no plano astral, tal como é distinguido por Dolores Cannon. Existem diferentes níveis de espaços no grande além, como o distingue Dolores Cannon. Cada um deles é inquestionável em razão e energia, refletindo as várias saídas e melhoramentos dos espíritos. O plano astral inferior está situado no nível principal e é frequentemente considerado como um reino onde os espíritos que mantiveram o pessimismo ou levaram vidas erráticas podem localizar-se. Este espaço pode ser imaginado como um cenário etéreo fracamente iluminado, onde a desordem e as ressonâncias de maus comportamentos passados esperam de forma tangível. Os espíritos vagueiam por aqui, a princípio perdidos e confusos, desafiados pelas sombras dos seus próprios actos. No entanto, esse reino não é de condenação eterna. Ele se preenche como um vaso de mudança e reparação. Coordenados por imperceptíveis forças pensantes, estes espíritos enfrentam e soltam continuamente as complexidades dos seus exercícios e considerações passadas. É um lugar de atenção e de recuperação, onde cada reflexão incômoda e cada recordação horrorosa se transformam em pedra errante para uma viagem recuperadora e concebível. Partindo deste início sombrio, seguimos o rastro do plano astral médio,
uma distinção conspícua do seu progenitor. Aqui, o clima muda para a quietude e a grandeza maravilhosa. Esta área parece ser a representação edênica do paraíso encontrada em várias diretrizes significativas. Imagens de extensas clareiras banhadas por uma luz suave e brilhante, águas tranquilas que espelham o céu inconfundível e uma incontornável sensação de harmonia que acalma o espírito estão presentes. Neste asilo radiante, os espíritos reencontram os entes queridos, relembrando memórias eufóricas e fazendo novas antevisões de realização. O plano astral central é um refúgio onde o amor reina supremo, curando feridas de há muito tempo e proporcionando ao espírito um sentimento duradouro de pertença e felicidade. A viagem termina no plano astral superior, o pináculo da iluminação e da aprendizagem significativas. Esse espaço pode ser imaginado como uma imensa escola brilhante de esclarecimento de dados e conhecimentos. Aqui, os espíritos participam de um programa instrutivo de nível inegável do universo, mergulhando em experiências imensas e mistérios críticos. Considera salões tremendos empilhados com o brilho da compreensão, onde os dados transcendem a presença. Nesse domínio, os espíritos preparam-se para presenças mais elevadas do outro mundo ou para manifestações futuras, mantendo exemplos que abrangem universos e dimensões. O plano astral superior está acima de uma posição de aprendizagem. É um estado de ser onde a alma está em parceria com a percepção real, formando e vagueando em componentes mais elevados de compreensão. A VCU de Gunn descreve o plano astral não como uma sucessão de queixas pós-morte, mas sim como um poderoso contínuo de desenvolvimento, recuperação e edificação, com cada nível a refletir a viagem do espírito em direção à sua revisitação final da fonte de toda a criação. Quarta parte: Fortaleza Global e a Nova Terra. Ao imaginarmos o planeta depois de 2024 através dos padrões críticos de Dolores Law, vemos um mundo alterado por uma mudança total no discernimento. A humanidade abraçou uma presença vibracional mais elevada nesta área, trazendo transformações e avanços maciços. Um mundo ressoa com as suposições do encontro, onde as considerações e exercícios totais da humanidade se misturaram para criar um planeta conservador e próspero. Nesta Terra transformada, o impacto das escolhas conscientes é evidente. Cada decisão individual e total contribuiu para moldar este futuro, destacando o poder gigantesco da atenção plena na construção do nosso mundo. Isto está de acordo com as fantasias dos negócios sobre a mudança para tipos de terra extra-agradáveis. Aqui, as escolhas positivas totais da humanidade mostraram uma realidade onde o investimento, a congruência e o respeito por uma vasta gama de vida são as diretrizes essenciais. Uma das partes mais marcantes desta nova Terra é o renascimento regular e natural que tem experimentado, de acordo com as fantasias da lei sobre a interconexão de toda a vida. O cuidado alargado da humanidade provocou soluções inventivas para enfrentar os desafios biológicos. Uma relação agradável com a natureza tornou-se a norma e os ambientes regulares foram restaurados. Este renascimento natural reflete uma compreensão mais profunda do nosso papel como guardiões da Terra, em que cada ação é considerada em termos do seu impacto global. Este futuro testemunha igualmente a ascensão de uma classe social global reunida. As divisões e os conflitos que outrora prejudicaram as relações humanas deram lugar a uma vasta extensão de cooperação, compreensão e respeito partilhado. Esta classe social global, uma afirmação das normas do mandato, acaba por ser abrangente, em benefício de todos, vendo a interligação, sendo as coisas o que são. Nesta população global,
O sortido é adulado, e as diferenças já não são fontes de divisão, mas sim de fortaleza e de força. O trabalho de vivificação e o desenvolvimento pessoal são cruciais para alcançar este estado futuro. As convenções de grupo encorajam excursões individuais de autorrevelação, enfatizando que a vitalidade de cada pessoa contribui para a extraordinária mudança global. Estas mudanças individuais têm uma influência crescente que tem um efeito claro na sociedade e no mundo. É uma realidade em que cada indivíduo vê o seu limite real e o seu empenho em contribuir para a viragem total dos acontecimentos, compreendendo que a sua melhoria interior é a chave para a mudança global. Nesta visão da Terra pós-2024, cada pedaço da vida humana reflete um discernimento mais elevado, mostrando a veracidade do poder do objetivo total e o impacto maciço do entusiasmo individual. A visão de Dolores Ordinance de um mundo de harmonia, solidariedade e potencial ilimitado está incorporada na obrigação e honra que carregamos ao entrarmos neste futuro. Ao encerrarmos este exame da onda crucial não excessivamente distante, é fundamental contemplar a enorme jornada que abraçamos. Os exemplos esclarecedores de Dolores Standard guiaram-nos através de um cenário de discernimento, ciência quântica real e a mudança concebível da sociedade. Fomos iluminados pelos seus insights, e eles também nos inspiraram a abraçar a mudança significativa que está por vir. A saída para 2024 não se trata apenas de ver uma mudança de datas de calendário. Está ligado à participação num salto total na percepção. Trata-se de vislumbrar uma população global que aplica princípios quânticos à presença cotidiana, potenciando uma realidade em que as nossas considerações e objetivos moldam com sucesso a nossa existência. Imagine ficar à beira do segredo mais importante da vida, onde o silêncio entre a vida e a morte sussurra segredos do desconhecido. Já alguma vez pensou no que está para além deste delicado invólucro? Obrigue-nos a mergulhar neste velho segredo, desvendando a significativa tecelagem de presença que tem encantado o interesse humano ao longo dos tempos. Enquanto continuávamos a procurar compreensão, recorremos a Dolores Gunn, uma especialista em retrocesso de presenças passadas e hipnoterapia, conhecida pelos seus exames de vanguarda sobre a vida após o falecimento e acontecimentos extraordinários. Revelações surpreendentes sobre a viagem do espírito, o renascimento e as numerosas redes que ligam a nossa presença infinita foram reveladas como resultado da sua viagem significativa através de um grande número de recaídas cativantes. As responsabilidades de Dolores Weapon neste campo obscuro não são apenas perspicazes ou teóricas. São guias de luz que edificam o caminho para os indivíduos que esperam ter um controlo sobre as peças mais significativas do conhecimento do nosso mundo. Através da sua extensa investigação, a autora desenvolveu uma história que desafia as nossas visões convencionais da vida e da morte e nos encoraja a olhar para além do manto atual. No entanto, ao iniciarmos esta viagem de revelação, uma única questão central reverbera por toda a existência. O que é que acontece genuinamente na eternidade? A morte é essencialmente uma descontinuidade da presença genuína, ou é uma secção em mais um componente do ser? O nosso discernimento continua e, sendo este válido, em que estrutura obriga-nos aqui? Região 1. Como lidar com a morte? No nosso fragmento subjacente, mergulhamos na perspectiva dinâmica de Dolores Cannon sobre a parte mais inegável, mas mal interpretada, da existência humana: a morte. Através do seu trabalho expansivo, Weapon reconsidera a morte não como um fim, mas sim como um avanço imperativo, uma secção de uma viagem que ultrapassa as nossas limitações genuínas. Os sonhos de Dolores Gunn, que provém de reuniões de recaída incessantemente cativantes,
retratam a passagem do tempo de uma forma que está completamente em desacordo com a imagem negativa que este frequentemente projeta nas nossas mentes coletivas. Ela convida-nos a ver a passagem do tempo na perspectiva de uma mudança pacífica, semelhante à forma como uma lagarta se transforma numa borboleta. No seu entender, a passagem é um ciclo característico, uma fase extraordinária em que a alma se liberta da sua capa genuína, uma camada que já não preenche a sua necessidade nas imensas regiões do universo. A obra de Gunn levanta a possibilidade de, fundamentalmente, sermos espíritos intemporais numa viagem lendária, e não apenas substâncias reais ligadas ao mundo material. Por conseguinte, o nosso fim real é essencialmente uma antevisão do progresso, de onde a alma parte no tempo de acompanhamento da sua odisseia imortal. Esta perspectiva oferece uma confirmação de apoio de que a nossa compreensão, a nossa medula, acontece para além da descontinuidade dos nossos ciclos reais. Em todo o caso, por que é que a destruição provoca tanto medo e pavor no coração de muitos? Cannon afirma que estas sensações de medo partem de uma compreensão limitada da nossa existência, de uma visão limitada às partes reais da vida. As nossas dúvidas sobre a morte estão de vez em quando ligadas a decisões mal informadas e a uma falta de consciência do nosso movimento significativo. Estas sensações de medo são, para além disso, intensificadas por histórias cordiais e sociais que retratam a morte como uma realização ultrajante, em vez de um segmento para um novo começo. Através dos exemplos de Dolores Gunn, somos encorajados a reexaminar a forma como poderíamos decifrar a passagem, abraçando uma perspectiva maior da nossa poderosa saída. Isto permite-nos ver a destruição não como um último objetivo tênue, mas antes como um avanço tranquilo para outra condição, apoiando o nosso aperfeiçoamento em hábitos ainda não totalmente compreendidos. Segunda parte, a viagem ao grande além. Nesta parte, saltamos para os rápidos minutos após a morte, tal como retratados pelas reuniões de Dolores Gunn sobre o abalo do passado. Uma secção revela os passos subjacentes da alma para uma presença nova e ignorada, para além do espaço real. O trabalho de Cannon revela que a representação da morte não é uma representação de medo ou miséria, mas sim uma experiência de enorme oportunidade e possibilidade. Imagine uma impressão de não abrasividade, como se todas as cargas, torturas e pontos de corte do corpo genuíno tivessem sido levantados, deixando a alma num estado de presença pura e livre. Esta recém-descoberta porta aberta propoefiria e a afirmação certificável mais vital da alma de que transcendeu o mundo real e partiu para um novo tempo significativo da sua interação interminável. Quando a alma dá este salto para a vida depois da morte, entra no que é conhecido como o plano astral. Este espaço não genuíno, que existe para além do nosso mundo material, é um lugar de várias vibrações e níveis de discernimento. O plano astral não é certamente um espaço homogêneo, mas sim um espaço de presença, onde os espíritos encontram o seu lugar, tendo em conta a sua repetição vibratória e a sua poderosa evolução. Dentro deste espaço complexo, a alma, um pequeno passo de cada vez, toma consciência do seu estímulo. É como acordar de um longo sonho, quando as coisas reais do mundo começam a esbater-se e o espírito começa a compreender o que significa realmente estar ali. As preocupações habituais, as associações e a identidade interna, que antes pareciam tão dominantes e retratantes, começam a perder o seu efeito. A partir de agora, liberta destas proteções regulares, a alma começa a compreender a sua essência genuína e a interconexão de toda a presença. Este abandono de preocupações normais
não é competente como um desastre, mas como uma oportunidade, um transporte de obstáculos que permite à alma pesquisar e existir num estado de puro discernimento. Nos relatos de Gun, este carregamento é uma parte significativa do tempo, descrito como um ciclo pacífico e iluminador, onde a alma é delicadamente coordenada pela sua própria percepção e pela presença de apoio do plano astral. Fragmento 3. O passado extraordinário no plano astral, tal como é distinguido por Dolores Cannon. Existem diferentes níveis de espaços no grande além, como o distingue Dolores Cannon. Cada um deles é inquestionável em razão e energia, refletindo as várias saídas e melhoramentos dos espíritos. O plano astral inferior está situado no nível principal e é frequentemente considerado como um reino onde os espíritos que mantiveram o pessimismo ou levaram vidas erráticas podem localizar-se. Este espaço pode ser imaginado como um cenário etéreo fracamente iluminado, onde a desordem e as ressonâncias de maus comportamentos passados esperam de forma tangível. Os espíritos vagueiam por aqui, a princípio perdidos e confusos, desafiados pelas sombras dos seus próprios actos. No entanto, esse reino não é de condenação eterna. Ele se preenche como um vaso de mudança e reparação. Coordenados por imperceptíveis forças pensantes, estes espíritos enfrentam e soltam continuamente as complexidades dos seus exercícios e considerações passadas. É um lugar de atenção e de recuperação, onde cada reflexão incômoda e cada recordação horrorosa se transformam em pedra errante para uma viagem recuperadora e concebível. Partindo deste início sombrio, seguimos o rastro do plano astral médio, uma distinção conspícua do seu progenitor. Aqui, o clima muda para a quietude e a grandeza maravilhosa. Esta área parece ser a representação edênica do paraíso encontrada em várias diretrizes significativas. Imagens de extensas clareiras banhadas por uma luz suave e brilhante, águas tranquilas que espelham o céu inconfundível e uma incontornável sensação de harmonia que acalma o espírito estão presentes. Neste asilo radiante, os espíritos reencontram os entes queridos, relembrando memórias eufóricas e fazendo novas antevisões de realização. O plano astral central é um refúgio onde o amor reina supremo, curando feridas de há muito tempo e proporcionando ao espírito um sentimento duradouro de pertença e felicidade. A viagem termina no plano astral superior, o pináculo da iluminação e da aprendizagem significativas. Esse espaço pode ser imaginado como uma imensa escola brilhante de esclarecimento de dados e conhecimentos. Aqui, os espíritos participam de um programa instrutivo de nível inegável do universo, mergulhando em experiências imensas e mistérios críticos. Considera salões tremendos empilhados com o brilho da compreensão, onde os dados transcendem a presença. Nesse domínio, os espíritos preparam-se para presenças mais elevadas do outro mundo ou para manifestações futuras, mantendo exemplos que abrangem universos e dimensões. O plano astral superior está acima de uma posição de aprendizagem. É um estado de ser onde a alma está em parceria com a percepção real, formando e vagueando em componentes mais elevados de compreensão. A VCU de Gun descreve o plano astral não como uma sucessão de queixas pós-morte, mas sim como um poderoso contínuo de desenvolvimento, recuperação e edificação, com cada nível a refletir a viagem do espírito em direção à sua revisitação final da fonte de toda a criação. Quarta parte: Fortaleza Global e a Nova Terra. Ao imaginarmos o planeta depois de 2024 através dos padrões críticos de Dolores Law, vemos um mundo alterado por uma mudança total no discernimento. A humanidade abraçou uma presença vibracional mais elevada nesta área,
trazendo transformações e avanços maciços. Um mundo ressoa com as suposições do encontro, onde as considerações e exercícios totais da humanidade se misturaram para criar um planeta conservador e próspero. Nesta Terra transformada, o impacto das escolhas conscientes é evidente. Cada decisão individual e total contribuiu para moldar este futuro, destacando o poder gigantesco da atenção plena na construção do nosso mundo. Isto está de acordo com as fantasias dos negócios sobre a mudança para tipos de terra extra-agradáveis. Aqui, as escolhas positivas totais da humanidade mostraram uma realidade onde o investimento, a congruência e o respeito por uma vasta gama de vida são as diretrizes essenciais. Uma das partes mais marcantes desta nova terra é o renascimento regular e natural que tem experimentado, de acordo com as fantasias da lei sobre a interconexão de toda a vida. O cuidado alargado da humanidade provocou soluções inventivas para enfrentar os desafios biológicos. Uma relação agradável com a natureza tornou-se a norma e os ambientes regulares foram restaurados. Este renascimento natural reflete uma compreensão mais profunda do nosso papel como guardiões da Terra, em que cada ação é considerada em termos do seu impacto global. Este futuro testemunha igualmente a ascensão de uma classe social global reunida. As divisões e os conflitos que outrora prejudicaram as relações humanas deram lugar a uma vasta extensão de cooperação, compreensão e respeito partilhado. Esta classe social global, uma afirmação das normas do mandato, acaba por ser abrangente, em benefício de todos, vendo a interligação, sendo as coisas o que são. Nesta população global, o sortido é adulado, e as diferenças já não são fontes de divisão, mas sim de fortaleza e de força. O trabalho de vivificação e o desenvolvimento pessoal são cruciais para alcançar este estado futuro. As convenções de grupo encorajam excursões individuais de autorrevelação, enfatizando que a vitalidade de cada pessoa contribui para a extraordinária mudança global. Estas mudanças individuais têm uma influência crescente que tem um efeito claro na sociedade e no mundo. É uma realidade em que cada indivíduo vê o seu limite real e o seu empenho em contribuir para a viragem total dos acontecimentos, compreendendo que a sua melhoria interior é a chave para a mudança global. Nesta visão da Terra pós-2024, cada pedaço da vida humana reflete um discernimento mais elevado, mostrando a veracidade do poder do objetivo total e o impacto maciço do entusiasmo individual. A visão de Dolores Ordinance de um mundo de harmonia, solidariedade e potencial ilimitado está incorporada na obrigação e honra que carregamos ao entrarmos neste futuro. Ao encerrarmos este exame da onda crucial não excessivamente distante, é fundamental contemplar a enorme jornada que abraçamos. Os exemplos esclarecedores de Dolores Standard guiaram-nos através de um cenário de discernimento, ciência quântica real e a mudança concebível da sociedade. Fomos iluminados pelos seus insights, e eles também nos inspiraram a abraçar a mudança significativa que está por vir. A saída para 2024 não se trata apenas de ver uma mudança de datas de calendário. Está ligado à participação num salto total na percepção. Trata-se de vislumbrar uma população global que aplica princípios quânticos à presença cotidiana, potenciando uma realidade em que as nossas considerações e objetivos moldam com sucesso a nossa existência.